E após nossa avaliação final, esse é o resultado alcançado com o mesmo projeto em WordPress e Elementor instalado em 3 servidores diferentes. Não foi feito nenhum tipo de otimização no projeto, pois a ideia é medir a performance de cada servidor com seus próprios recursos nativos. E se você quiser saber mais sobre esse comparativo, acompanhe o vídeo até o final, que tem bastante coisa legal pra gente ver hoje. E já aproveita para soltar aquele like, se inscrever no canal e sem mais enrolação, bora pra análise. Então vamos lá, para essa análise eu vou utilizar um projeto que a gente desenvolveu aqui mesmo no canal, que foi da série do Figma pro Elementor. E esse projeto ele já tem uma boa performance por si só, porque a gente tomou todos os devidos cuidados desde o início do processo de desenvolvimento, como a parte de compressão de imagens, a estrutura de conteúdo, então ele vai ser ótimo para a gente poder fazer essa avaliação entre 3 servidores diferentes. E se por acaso você não acompanhou essa série, vou mostrar aqui bem rápido como que esse projeto, você pode ver que é um projeto bem clean, né, bem limpo, mas que também contém bastante imagem e ele já está com a sua estrutura pronta aí também para o tablet e para o mobile. E para que fique bem claro também, a ideia desse vídeo não é jogar pedra em hospedagem ou em determinada empresa de servidor. Tanto que eu não vou falar o nome de nenhuma empresa que eu contratei para fazer essa análise, porque o nosso foco aqui é olhar realmente de fato para a configuração do servidor, tanto que eu tentei usar a configuração mais próxima nos 3 casos, a mais próxima possível, e também a sua localidade, para que a gente não tenha o tempo de resposta como um agravante no resultado final. Então todos os servidores foram configurados em Londres com 1 vCPU e 1 GB de memória RAM. O que mudou um pouco de um para o outro foi a questão do SSD. Todos os servidores também estão passando seu tráfego pela CDN da Cloudflare e eu não contratei servidores no Brasil para fazer essa análise simplesmente porque servidores VPS no Brasil são bem mais caros. E o primeiro servidor foi configurado com o EasyEngine, que é uma ferramenta que facilita aí o provisionamento de sites em WordPress em um servidor VPS. Esse servidor tem um disco NVMe de 25 GB e não contém serviço de e-mail. O plano mensal em média de um servidor com essa configuração é em torno de $6, que dá uns R$33 hoje. E você pode configurar isso em qualquer empresa que forneça serviço de VPS, como Google Cloud Platform, AWS, DigitalOcean e por aí vai, são diversas opções. Por trás do EasyEngine é utilizado o servidor web Nginx e a gente também tem o Redis para cache de banco de dados. O nosso segundo servidor também foi um servidor VPS configurado com o OpenLightspeed. Ele também tem um NVMe de 25 GB e não foi configurado nenhum serviço de e-mail. E do mesmo jeito que o primeiro, ele tem um custo mensal aí em torno de $6. E para não ficar fora da jogada, eu também trouxe no terceiro servidor um servidor configurado em uma hospedagem que fornece um plano específico para sites em WordPress, onde normalmente você tem ali um painel administrativo, uma interface gráfica para gerenciar os seus sites em WordPress. Nos primeiros 2 exemplos que eu dei, é totalmente via linha de comando. Esse servidor contém um SSD de 100 GB e também contém serviços de e-mail. Eu não recomendo que você utilize serviço de e-mail misturado com servidor web, mas normalmente nesses planos de hospedagem é sempre o pacote que vem, o serviço de servidor web com o serviço de e-mail embutido. O preço médio de um servidor desse está em torno aí de R$30, mas você também tem nessas hospedagens aquela modalidade onde você contrata 36, 48 meses e eles te dão um bom desconto aí em cima desse valor, que pode sair em torno aí até de R$12 por mês, porém você paga tudo numa tacada só. E agora que eu já falei sobre os 3 servidores, bora pro comparativo. Então vamos lá, eu já estou com o primeiro servidor aberto aqui, que está sendo executado no EasyEngine. Então aqui na aba de diagnóstico do WordPress, a gente pode conferir a configuração do servidor que está rodando num servidor Nginx com PHP 8. As configurações aqui de limite de tempo de resposta e memória eu também deixei o mais próximo de todos. Então a gente tem 256 de memória no servidor aqui na área administrativa e a gente também está com um tempo médio aqui de resposta de 300 milissegundos no limite de tempo de PHP. E aí a gente pode também avaliar aqui os plugins que estão sendo utilizados, que é apenas o Contact Form Set Elementor, Elementor Pro da estrutura, e no caso o Nginx Helper e o WP Redis aqui são plugins adicionados pela configuração do EasyEngine para trabalhar com as configurações do servidor dele. Apenas confirmando então que não foi utilizado nenhum plugin adicional de otimização. No segundo servidor, a gente também é um servidor VPS e a gente está com a configuração do OpenLightspeed, PHP também está na sua versão 8 e aqui também segue 256 para a parte de memória do PHP e aqui está com 360 milissegundos de tempo de resposta, mas é pouca diferença aqui de um caso para o outro.
Se a gente acessar também a nossa área de plugins, a gente tem apenas o Contact Form Set, Elementor, Elementor Pro e o Lightspeed Cache, que também é adicionado para o uso com o Open Lightspeed. E agora o nosso terceiro servidor é o servidor que está no plano de hospedagem para o WordPress. Então também está sendo utilizado o Lightspeed, também tem o PHP na sua versão 8, limite de tempo 300 milissegundos e 256 para a memória do PHP. Confirmando também os nossos plugins aqui, Contact Form Set, Elementor, Elementor Pro, Lightspeed Cache e nesse caso aqui em específico eu precisei instalar o SVG Suporte, porque eu não estava conseguindo subir os arquivos SVG nesse servidor, mesmo ativando a configuração no Elementor. Que é exatamente a hora que eu já ponho a mão na cabeça assim e começo a pensar: ah, esses servidores de hospedagem já vão começar a dar trabalho. E eu também vou abrir aqui em cada um deles o projeto aqui para vocês compararem, que é exatamente o mesmo projeto que está sendo executado nos 3 servidores. Então, foi exatamente um clone do mesmo projeto aqui, importado do Elementor. E eu também vou abrir o Elementor, editar com o Elementor em cada um, para você ver o tempo de resposta que cada um dos servidores teve na parte da edição. Como os 3 têm a mesma configuração de 1 GB de memória e um vCPU, o tempo de resposta foi bem próximo, praticamente você não sente diferença de um para o outro. Então vamos abrir aqui no primeiro, editar com Elementor, espera, ó, ele já carregou a barra aqui, está carregando, trazendo os objetos e o loading aqui dos widgets foi finalizado. Então vamos para o segundo também, editar com Elementor. Ó, também já carregou aqui a barra de progresso, já entrou no modo de edição, carregando aqui o painel de widgets, carregado também. E no terceiro aqui, que foi configurado na hospedagem, clicar aqui em editar com Elementor, fazendo o carregamento dele já também. Ó, terminando de carregar aqui, painel de widgets está carregando ainda. E já foi carregado também. Eu senti em alguns casos, nesse do painel da hospedagem, de eu ter que dar um F5 para carregar de novo e ele conseguir carregar o painel de widgets. Mas não vi nenhum problema fora disso. No restante aqui funcionou super normal a parte de edição aqui dentro do painel. Então, rodando aí o Elementor tranquilamente também. Então, beleza, posso voltar todos eles aqui para o site base. Então vamos voltar esse aqui também, voltar esse aqui também. E agora vamos dar uma olhada na pontuação que cada um deles alcançou. Então vamos começar a nossa avaliação pela versão desktop, avaliando no PageSpeed Insights da Google. Você vê que a gente teve pontuações muito próximas aqui, né? Tanto no EasyEngine com Nginx, tanto no Open Lightspeed no VPS e também no Open Lightspeed da hospedagem. Então você vê que praticamente a gente teve a mesma pontuação e tempo de resposta nesses 3 projetos. Também ó, o First Contentful, Speed Index, Time to Interactive, todos os resultados aqui estão bem próximos. E se a gente avançar um pouquinho mais aqui também, você pode conferir novamente que a gente está falando do mesmo projeto. Até a quantidade de elementos do Doom foram 910 nos 3 projetos. Realmente foi um clone aí de cada projeto para não ter nenhuma diferença nessa nossa avaliação. E na nossa versão do mobile também os resultados foram bem próximos aqui em cada um dos projetos, em cada um dos servidores. Porém eu vou fazer de novo a análise de cada um deles, porque esse tempo de resposta e o resultado também depende do processamento do servidor no momento que está sendo testado o site. Por isso que tem aquele costume de acontecer de testar agora e testar daqui 2 minutos, a pontuação está alterando. Ó. Tanto que caiu a pontuação aqui no primeiro, caiu também a pontuação no segundo, vamos esperar o terceiro aqui. Provavelmente o servidor agora, como eu estou com o site aberto e executando o painel administrativo, ele possa estar um pouco mais pesado. Ó. A gente teve até uma perda aqui no primeiro servidor VPS, no segundo manteve aqui quase a mesma pontuação e nesse caso no terceiro até a hospedagem saiu na frente aqui com o resultado do mobile. Se a gente analisar o desktop, os 3 estão com a mesma pontuação ainda, então foi mais no caso do acesso pelo mobile mesmo.
E vamos lá para a segunda avaliação, que é no GTmetrix. Eu já fiz o teste com todos os servidores em duas localidades diferentes. Uma em Londres, que é a localidade original de cada um dos servidores, e uma em São Paulo, para verificar o tempo de resposta para quem está acessando do Brasil. Mas como eu estou utilizando a versão gratuita do serviço GTmetrix, a gente só consegue avaliar o uso do desktop, a gente não tem como avaliar o uso do mobile. Então todas as pontuações aqui são referentes a acesso via desktop. Eu já deixei aqui um comparativo dos 3 servidores baseado na localidade de São Paulo, e você pode ver que a gente teve um vencedor aqui, que foi o caso Easy Engine, mas a diferença é tão pouca de um para o outro que não dá para considerar um vencedor, né? A gente não tem resultados expressivos para dizer que o mesmo servidor com a mesma configuração vai ter uma pontuação diferente aí de performance. Tanto que avaliando a métrica a partir de Londres, que é a localidade dos 3 servidores, o servidor de hospedagem já saiu na frente aqui e todos eles conseguiram alcançar a pontuação A. Mas novamente os resultados não são expressivos o suficiente para dizer que teve de fato um vencedor aqui, que esse foi muito melhor que o outro, porque eles estão praticamente empatados ali no resultado final. E após essa nossa avaliação final, esse foi o resultado que a gente chegou fazendo o teste de WordPress com o Elementor configurado em 3 servidores diferentes que têm a mesma capacidade de processamento. E isso não quer dizer que esse teste não serviu para nada, né? Vamos dizer assim, já que todos tiveram praticamente a mesma pontuação, o que a gente pode avaliar é o seguinte: o que eu vejo muito acontecer nessa briga entre provisionamento de servidores e hospedagem. Não adianta você avaliar hospedagem A por hospedagem B se você contrata planos que entregam soluções diferentes. E tem outro detalhe que é extremamente importante nessa avaliação, é que a gente instalou apenas uma instância de WordPress em cada um desses servidores. Um exemplo que eu dou é que esse plano de hospedagem que eu contratei dizia que até para 100 sites nesse plano de hospedagem. Mas na minha experiência, nunca que 100 sites vai executar com o mesmo desempenho num plano de hospedagem com 1 GB e com 1 CPU apenas. Mas e aí, o que é melhor no final das contas? Contratar um servidor de hospedagem ou provisionar um servidor VPS? E isso só vai depender de você mesmo, é uma escolha pessoal, porque depende de quanto você está disposto a estudar para conhecer sobre infraestrutura de servidores, porque muitas vezes esse não é o seu foco é realmente desenvolver sites, trabalhar com a construção, layout ou design de um site. Mas na minha opinião pessoal, hospedagem atualmente são para pessoas que querem desenvolver o seu próprio site, mas não pensando em entregar isso como um serviço. É aquela pessoa que tem um projeto, tem uma lojinha, tem alguma coisa que precisa de um site, mas também não tem recurso agora para contratar um desenvolvedor. E se você não se enquadra nesse cenário, sai desse negócio de hospedagem e contrate no mínimo um servidor VPS. Lógico que você não vai fazer isso com seus projetos que estão em produção. Contrate um servidor VPS, crie um projeto, um ambiente de homologação, faça testes até você sentir seguro, sabendo que tem domínio do que está fazendo na infraestrutura, e leve seus projetos que estão na hospedagem para esse ser um novo servidor onde você tem um maior controle. E é isso aí. Eu queria agradecer quem chegou até o final desse nosso bate-papo e análise sobre servidores, e já sabe, né? Se está curtindo o nosso conteúdo, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade. Lembrando também que agora eu estou trazendo novidades diárias lá no Instagram sobre desenvolvimento de sites, sobre WordPress, sobre Page Builders, e também abro aquelas caixinhas de pergunta para vocês poderem tirar suas dúvidas. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!